Olá, irmãos, nós estamos de volta. Começamos então a nossa reflexão em Oséias, capítulo 14. O propósito aqui nosso é de dar princípio aos irmãos para a retomada das nossas atividades. E o desejo nosso é que os irmãos sejam edificados, fortalecidos, encorajados, sejam também desafiados, né? E que possamos nós juntos refletirmos sobre a nossa vida cristã. E como eu falei no vídeo passado, eu penso que uma das coisas que Deus fez, e isso tem me levado a pensar bastante, como pastor também, como crente principalmente, porque antes de ser pastor eu sou crente, a pensar com relação à nossa vida cristã. Porque muitas vezes nós baseamos a nossa vida cristã naquilo que nós fazemos, nas nossas atividades na igreja. E podemos acreditar que porque eu sou professor da escola dominical, porque eu sou pastor, ou porque eu exerço atividades na igreja, isso é que vai definir a minha vida com Deus, e os irmãos sabem que isso não é verdade. As muitas atividades não garantem que nós somos de fato pessoas espirituais, pessoas maduras e pessoas tementes a Deus. Então precisamos refletir sobre isso. Eu acredito que, ainda que seja importante a frequência à igreja, ainda que seja importante as nossas atividades na igreja de forma dosada, isso não garante que nós estamos sendo de fato, ou estamos vivendo a vida cristã como ela deve ser vivida. Eu acredito que a vida cristã ela é muito maior do que frequentar a igreja. Ela tem uma abrangência maior. Ela envolve toda a nossa vida. Nossa vida como família, a nossa vida como cidadão de um país, de uma cidade, a nossa conduta na sociedade, a maneira da gente tratar as coisas e o alvo maior da nossa vida, que sempre deve ser Deus, é o alvo maior. Nós fazemos tudo para a glória e para a honra do Senhor nosso Deus. Então nós vamos refletir um pouco mais sobre isso. E nós começamos aí, então a leitura, né, do livro de Oséias, no capítulo 14, do verso 1 até o verso 4. E eu, no vídeo passado, eu me detive um pouco aí no verso 1, que diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Então veja que o chamado do profeta Oséias é para que o povo voltasse para Deus. Eu terminei dizendo que Oséias não diz volte para o templo, para a adoração, volte para as atividades religiosas, não é isso que ele disse. Ele diz volte para o Senhor teu Deus. A palavra Senhor aí aparece toda em maiúscula, e normalmente quem traduziu dessa maneira, ela quer aqui interpretar ou traduzir o nome de Deus, que é Iavé. Iavé é o Senhor da aliança. É o Senhor que libertou o povo de Israel, é o Senhor que fez uma promessa, como nós falamos no vídeo passado, de cuidar, de amparar, de amar este povo, de protegê-los e de dar a eles tudo aquilo que eles precisavam. Então Deus seria o sustentador deste povo, seria o guerreiro deste povo, seria o libertador deste povo. É uma promessa é uma aliança que Deus faz com o seu povo, de amor, de cuidado, de proteção para com este povo. Então o próprio Deus seria responsável por cuidar de todas as necessidades que este povo viesse a fazer. Então essa foi a aliança que Deus fez com Israel. Então ele diz: volta para o Senhor teu Deus. A palavra Deus aí, Elohim, é muito usado no capítulo 1 de Gênesis para mostrar o poder de Deus de criar todas as coisas, a sua soberania, a sua majestade, né, a sua glória como o Deus criador de todas as coisas. Então o Deus Todo-Poderoso. Então essa é a ideia aí de Elohim. Então o que o texto está dizendo? Né? Volte ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que é soberano sobre todas as coisas, que reina e governa sobre todas as coisas. Então era desse Deus que Israel estava se afastando. Veja, os irmãos, que Israel estava adorando a outros deuses, servindo a outros deuses que eram obras de mãos humanas, e também se submetendo à Assíria, crendo que a Assíria poderia ser a salvadora deles, uma nação de homens imperfeitos assim como nós. Então eles estavam confiando na Assíria. E
também nas obras das suas mãos. E eles tinham então abandonado ao Senhor. Lembrando também que a vida de Oséias vai ilustrar então a vida de Israel. Quero lembrar aos irmãos que Oséias casou com uma prostituta e depois ela traiu Oséias cometendo adultério, e isso que aconteceu com ele era para mostrar para Israel que assim Israel estava fazendo com Deus. Deus havia então feito aliança com eles e prometendo ser o Deus deles, e eles então quebram essa aliança com Deus, eles não mais confiam em Deus, abandonam a Deus e vai então adorar a outros deuses. Acredito aqui que seja Baal. E vão adorar outros deuses. Então eles quebram a aliança, e a vida de Oséias ilustra muito bem o que eles estavam fazendo, cometendo um adultério espiritual com outros deuses. E falamos também que os problemas que eles estavam então começando a enfrentar, e que depois eles iriam enfrentar mais para frente, seria resultado do pecado deles. Eles pecaram contra Deus e eles trouxeram então problemas sobre a vida deles, por causa dos pecados deles. Então ele diz: olha, vocês estão caídos, vocês estão enfrentando essas lutas e dificuldades por causa dos seus pecados. É isso que o texto então está dizendo aqui. Mas é importante que o texto também diz assim: olha, volta a Israel para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Veja que essa expressão, a maneira que o profeta Oséias faz, ele também tem a preocupação de dizer que há esperança. Quando ele diz: volta ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados vocês caíram. Ou seja, se vocês caíram pelos teus pecados, também há esperança de um retorno. Há esperança de bênçãos da parte de Deus para vocês. Então ele usa da tragédia do pecado deles para trazê-los novamente para Deus. Olha, por causa dos teus pecados vocês pecaram, mas há esperança. E qual é a esperança? Voltem para o Senhor teu Deus. Coloquem novamente Deus como centro da vida de vocês. Vão a Deus por causa de Deus. Adorem a Deus por causa de Deus. Sirvam a Deus por causa de Deus. Então vejam, irmãos, que a questão de Israel é que eles haviam abandonado a Deus. Eles deveriam voltar para Deus, retornarem para Deus, porque há esperança. Há esperança, e é isso que o profeta está fazendo. Ele, como profeta de Deus, ele chama novamente o povo para voltar para a aliança, para se arrepender dos seus pecados. Ele diz: voltem para Deus, porque o pecado de vocês trouxe calamidade, mas a volta para Deus trará bênçãos a vocês. Trará bênção a vocês. Irmãos, eu acredito que muitos problemas que nós enfrentamos é resultado dos nossos pecados. Tanto pecados coletivos, como pecados individuais. Por exemplo, quando eu falo pecado coletivo, quando alguém de uma família peca, o pecado praticamente afeta toda a família. Vamos pensar assim: um pai de família, quando ele peca contra Deus, e ele, por causa do pecado dele, ele pode trazer consequências para o seu lar. Não é diferente com a mãe, não é diferente com os filhos. Quando há algo errado na família por causa de pecado, esse pecado afeta toda a família. Como também é o caso na igreja. Quando um membro da igreja peca, todo o corpo, que é a igreja, também sente os pecados desse irmão. E quando alguém de uma nação está em pecado, toda a nação também ela vai sofrer as consequências. Não pense os irmãos que nós estamos aqui livres de sofrer consequências de erros que os nossos políticos cometem, não. Se eles cometerem erros que desagradam a Deus, a decisão deles, a atitude deles com relação a Deus, afetará toda a nação. Então, o povo de Israel, de maneira coletiva, estava pecando contra Deus, e os seus pecados estavam afetando todas as esferas da vida de Israel. Tanto a questão política, quanto a questão espiritual, quanto a questão econômica, quanto a questão social. Então, como a questão espiritual, tudo estava sendo afetado por causa do pecado deles.
por causa do pecado deles. E o pecado deles estava trazendo consequências graves para a vida deles, como iria trazer depois, com a destruição do Reino do Norte pela Assíria, em 732, 738 aproximadamente. A Assíria arrasou com o Reino do Norte. Então, irmãos, é importante nós pensarmos nisso, é importante nós entendermos isso, porque hoje nós não somos diferentes desse povo. Podemos muitas vezes ter uma vida religiosa, ter uma vida de frequentadores de igreja, mas estarmos flertando com aquelas coisas que são erradas, flertando com o pecado. Nós vivemos na igreja uma vida bonita, mas lá fora as nossas atitudes elas não condizem com aquilo que nós dizemos ser cristãos. E naturalmente isso pode trazer consequências sérias para a nossa vida para com Deus. Para a nossa vida para com Deus. Então, o que o profeta faz então? Volte para Deus. Volte para Deus. Como é que nós podemos começar as nossas atividades depois desse período de quarentena? Eu falei para os irmãos que acredito eu, e pelo menos isso aconteceu comigo e tem acontecido, que Deus nos colocou de molho para nós refletirmos um pouco a respeito da nossa conduta com relação à igreja. Será que nós não fomos apenas frequentadores de igreja? Será que nós, muitas vezes, não avaliamos a nossa vida pela quantidade de coisas que nós fazemos? Será que nós, muitas vezes, não avaliamos a vida de outros irmãos pela quantidade de vezes que eles frequentaram ou não a igreja? Será que nós não tomamos uma postura, irmãos, de legalistas, muitas vezes, de fariseus, avaliando as pessoas por aquilo, pela quantidade de coisas que elas fazem, e não de fato pela sua intimidade com Deus? Será que muitas vezes nós não repreendemos ou fomos atrás das pessoas só porque elas tinham que voltar para a igreja e não voltar para Deus? O que o profeta está fazendo aqui? Ele diz: volte para Deus, o Senhor teu Deus, e abandone os seus pecados. Amados irmãos, a vida cristã é uma vida que ela vive à luz da imitação de Cristo Jesus. E para isso nós temos que conhecer a Cristo, conhecer aquilo que está registrado a respeito dele, como ele viveu, para nós podermos entender o que é a vida cristã. Então, quando eu vou avaliar a minha vida cristã, eu não avalio a minha vida pelo aquilo que eu faço em quantidade, seja na igreja ou fora dela. Eu preciso olhar para Cristo e avaliar se a maneira que eu estou vivendo está de acordo com o padrão que ele estabeleceu. Se eu estou sendo de fato um imitador dele em todos os sentidos. Então, o que Oséias está fazendo aqui com o povo? Ele diz: volte para Deus. Como é que nós podemos começar, irmãos, então, a nossa atividade, as nossas atividades? Aquelas que nós tínhamos antes da pandemia? Primeiro, entendendo isso, se nós estamos vivendo para Deus, se nós voltamos para Deus de fato, se o nosso alvo maior é Deus, se o nosso desejo maior é Deus, se a nossa ambição maior é de conhecer mais a Deus, de servir a Deus em todos os sentidos da vida. E é isso que o profeta está fazendo. E é nisso que nós temos que nos preocupar primeiramente. Eu, assim como os irmãos, eu desejo muito voltar para a igreja. E não só por causa das atividades, por causa dos irmãos. É prazeroso estar junto com os irmãos. E como a gente aprende uns com os outros quando nós estamos juntos. Mas eu quero voltar, irmãos, não só por causa das atividades. Eu quero voltar por causa de Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. E eu quero que os irmãos conheçam mais a Deus também. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo do meu coração. Não quero voltar só pelas atividades. Não, eu quero voltar porque eu quero que essas atividades elas sejam instrumentos de Deus para nós conhecermos mais ao Senhor Deus. E não simplesmente por frequentar igrejas. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que são frequentadoras de igreja não vê a hora de voltar, porque elas estão hoje talvez, nossa, mas eu fazia tudo isso, né? Eu fazia aquilo.
Se você voltar com essa atitude, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza de uma coisa: a vida cristã vai ser uma vida amarga, uma vida sem prazer, uma vida escravizadora, na verdade. Você tem que voltar por causa de Deus. Deus tem que ser o alvo da sua vida. Assim também deve ser nas suas atividades. No seu trabalho do dia a dia, você tem que reconhecer que Deus te deu o trabalho. E o trabalho é uma coisa boa, porque veio de Deus. Mas eu devo trabalhar para a glória de Deus. Eu preciso abandonar as minhas ambições, no sentido negativo da palavra, de querer me mostrar para os outros, de querer mostrar que sou melhor do que os outros. Não, eu devo abraçar o meu trabalho, a minha atividade, como algo que Deus me deu para fazer para Ele. E para ser útil para o meu próximo e para a glória de Deus. Então é nesse sentido que eu devo, de fato, voltar para as minhas atividades. Entendendo que o meu trabalho fora da igreja e o meu trabalho na igreja é um dom que Deus me deu. E Deus me deu este dom para usar para a glória dele primeiramente e para o benefício do próximo. E usá-lo ainda mais para que eu conheça mais de Deus e conduza pessoas a conhecer mais do Senhor Deus. Volte para Deus, Israel. É isso que o texto está dizendo. Não é volte para o trabalho, não é volte para a igreja, volte para Deus. E o seu trabalho e a sua volta para a igreja deve ser uma resposta ao voltar para Deus primeiramente. Ter Deus como o bem maior da sua vida. Ter Deus como o alvo maior da sua vida. Ter Deus como aquilo que é mais importante para você. Então volte para Deus. E há esperança, irmãos, porque diz: os teus pecados te derrubaram, mas o voltar para Deus é garantia de bênção. O versículo de número 2 diz assim: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Observe que parece que o profeta aqui está ensinando o povo a orar ao Senhor. Ele diz assim: olha, quando vocês voltarem para Deus, volte com palavras de arrependimento e convertei-vos. A palavra arrepender aqui, irmãos, é concordar com Deus. A ideia é: nós pecamos contra o Senhor. Nós quebramos a sua lei. Nós desobedecemos a tua palavra. Nós, de fato, priorizamos aquilo que era secundário ao invés do Senhor. Ao invés de confiar no Senhor, nós confiamos nos homens, confiamos em ídolos, confiamos nas obras das nossas mãos. Foi isso que nós fizemos. E não no Senhor. Ao invés de buscar o Senhor, nós buscamos primeiro a nossa satisfação em coisas mundanas, em coisas que não te agradam. Então, a ideia do arrependimento aqui é uma ideia de fato de você concordar com Deus e de você entender que aquilo que Deus fala é verdadeiro e você mudar de vida. Confessar a Deus os seus pecados, todos eles. Eu acho que é o momento do marido confessar a Deus que ele não foi um bom marido, que ele não foi um bom pai, que ele muitas vezes não levou a sua família à adoração a Deus de maneira verdadeira. É o tempo da mulher voltar e pedir perdão a Deus por não ser uma boa esposa. Dos filhos, não serem bons filhos. Ó Senhor, eu pequei contra o Senhor porque desobedeci os meus pais, não os honrei como deveria. Ou a esposa dizer: olha, não fui submisso ao meu esposo como deveria ser. E o esposo dizer: olha, não amei a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu não usei do trabalho que o Senhor me deu para a tua adoração, mas para o meu bel prazer. Eu não fui aos cultos para te conhecer mais, para te adorar mais, mas eu fui lá só para fazer presença e para mostrar para os outros que eu estava lá. Para que eles pensem de mim que eu sou uma pessoa espiritual porque eu sou frequentador de igreja. Então, irmãos, é um momento de confissão de pecados e de mudança de vida, então de arrependimento verdadeiro. E aí ele diz mais aí, convertei-vos ao Senhor, ou voltem ao Senhor. A palavra conversão é mudança de atitude, a mudança de vida. Arrependimento é o reconhecimento que eu tenho, que eu errei contra Deus, então eu confesso a Deus os meus pecados e abandono. Agora, a conversão é que eu volto para Deus. A minha mente volta para Deus, o meu coração volta para Deus. Eu vou começar a pensar como Deus quer que eu pense agora. Eu vou começar a agir como Deus quer que eu
como Ele quer que eu venha agir, como Ele quer que eu pratique, como Ele quer que eu viva. Então essa é a ideia que o texto passa para nós. E é assim que nós temos que começar as nossas atividades. Por que você quer voltar para o trabalho? Só para ter o sustento do pão? Isso é verdadeiro, mas não é o ponto principal. Por que você quer voltar para a igreja? Só para que continue as atividades? Não, irmãos. Devemos voltar para a igreja como resposta de adoração a Deus. Devemos voltar para o trabalho como resposta de adoração a Deus. Devemos fazer o que nós fazemos como resposta de adoração a Deus e fazer coisas legítimas, verdadeiras. Devemos voltar para as Escrituras como uma resposta de amor e de adoração a Deus e por causa do próprio Deus. Eu quero mais e mais de Deus. É isso que Oséias está fazendo, chamando o povo a voltar para o Senhor. E eles devem voltar com arrependimento, converter das suas ações más e voltar para o Senhor. Nós vamos voltar no outro vídeo falando um pouco mais sobre isso, mas deixo aqui os irmãos essas reflexões para nós pensarmos na retomada das nossas atividades, que eu acredito que se dará durante esses meses que vêm. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos continuar falando um pouco mais a respeito de Oséias capítulo 14. Deus abençoe a todos.